Capítulo 12. Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal famintos. Os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: "Seus discípulos estão quebrando as regras do sábado." Jesus reagiu: "É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu pão fresco do altar que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele." Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele respondeu: "Existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais." Então ele disse ao homem: "Estenda a mão." Ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus. Sabendo que corria perigo, Jesus deixou a sinagoga, mas um grupo o seguiu e ele curou todos eles. Aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo com as orientações de Isaías. "Observem bem meu servo, meu escolhido. Eu amo muito e tenho muita alegria nele. Meu espírito nele está. Ele decretará justiça às nações. Mas ele não gritará, não levantará a voz. Não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem." Logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. "Esse tem de ser o filho de Davi", diziam. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. "É magia negra", disseram. "Ele tirou algum truque diabólico da manga." Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarre-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que os sustenta. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos?
É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo. Mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais. Uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu: Vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade e o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas. O sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração, porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração, porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão, mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que esta geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: Sua mãe e seus irmãos estão aqui. Querem falar com o senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: Quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos: Olhem bem, estes são minha mãe e meus irmãos. Mas vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 13. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram: Por que contar histórias? Ele respondeu: Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma.
que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus. Olhos que veem e ouvidos abençoados por Deus. Ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem um maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo. Mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu: Algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: Não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo o que Jesus fez naquele dia foi contar histórias. Uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram: Explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou: O agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são súditos do reino. As ervas daninhas são súditos do diabo, e o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras, irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui
a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Eles responderam: sim. Ele acrescentou: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino, é o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos. Por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: dê-me numa bandeja a cabeça de João o Batista. O pedido deixou o rei abalado, mas para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram.
Jesus ordenou: tragam-nos aqui. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus! Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que a tocaram foram curados. Capítulo 15. Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar. Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu. E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente: respeitem seu pai e sua mãe. Diz também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam um mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Impostores! A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhe disseram: os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu de ombros. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego,
Ambos caem no buraco. Pedro disse: Não entendi. O senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu: Você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado, mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando. Atenda, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida: Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados, todo tipo de necessidade havia ali, e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria. Jesus curou todos eles. Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse: Estou com o coração partido por esta gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram: Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graças e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade, e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de 4.000, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi: Vocês têm um ditado que diz: quando o céu fica vermelho de noite, o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica alerta. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, por que têm dificuldades para interpretar os sinais dos tempos? Esta geração má e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas. No entanto, o único sinal que terão é o de Jonas. Dito isso, deu-lhes as costas e foi embora. No trajeto até o outro lado do mar, os discípulos perceberam que haviam esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: Fiquem de olho no fermento dos fariseus e saduceus. Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro.
Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: Por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Crentes pela metade, não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão? O problema é o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: Alguns pensam que é João o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: E vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Ele exigiu o segredo dos discípulos. Fez que prometessem não contar a ninguém que ele era o Messias. Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos, e seria morto. Mas no 3º dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando: Impossível, mestre! Não pode ser! Jesus, porém, ficou firme. Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás! Você não tem ideia de como Deus trabalha. Então Jesus orientou os discípulos: Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Não fiquem obcecados em fazer negócios. Antes que percebam, o Filho do Homem virá com todo o esplendor do Pai, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo o que sempre desejaram. Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer. O Filho do Homem vindo na glória do reino. Capítulo 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem
ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta: Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou: Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse. E o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhes perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galileia, Jesus declarou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois, ele aparecerá, vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: Claro! Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: Seus súditos? Jesus continuou: Então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não os preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós 2. Capítulo 18. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês de uma vez por todas, que se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor que vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço.
Ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para vocês. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com meu Pai no céu. Prestem atenção. Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não ficará mais satisfeito por causa dela que pelas 99? O Pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum desses crentes simples. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando 2 de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora! O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Capítulo 19. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais 2, mas apenas um.
Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. Eles retrucaram: Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu: Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro.